Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta científica que pode, de verdade, mudar como a gente entende a recuperação de um AVC. Vamos juntas entender a ciência por trás disso? Sabe aquela pergunta que sempre fica no ar na medicina? Por que será que depois de um AVC, algumas pessoas recuperam super bem a capacidade de raciocínio e outras enfrentam dificuldades que duram muito tempo? Essa é a questão central que vai guiar a nossa análise de hoje. Para a gente ter uma ideia do tamanho e da importância dessa nova pesquisa, primeiro a gente precisa entender o problema do declínio cognitivo depois de um AVC e por que ele é tão imprevisível. E o problema, gente, é gigante. O acidente vascular cerebral afeta milhões de pessoas no mundo todo, todos os anos. É a segunda maior causa de morte e uma das principais de incapacidade a longo prazo. E aqui é que a coisa pega. Mesmo com todos os tratamentos modernos que a gente tem hoje, como a trombólise e a trombectomia, mais ou menos metade dos pacientes ainda vai ter algum desafio pela frente. E um dos maiores é justamente o declínio cognitivo. Beleza, então vamos para a parte da ciência. Para entender essa nova descoberta, a gente precisa conhecer o protagonista, o herói, digamos assim, dessa história toda. Um sistema recém-descoberto dentro do cérebro. Então, esse é o chamado sistema linfático. É um mecanismo que foi descoberto há relativamente pouco tempo e que tem uma função vital: fazer uma faxina, uma limpeza dos resíduos metabólicos do cérebro. E ele trabalha mais enquanto a gente dorme. Para ficar bem fácil de entender, é só imaginar o sistema linfático como o serviço de encanamento do cérebro. Ele basicamente troca o líquido que banha o cérebro, o líquor, pelo líquido que fica entre as células, literalmente dando uma geral e jogando fora as toxinas que se acumulam ao longo do dia. Tá, então a gente já entendeu que esse sistema de limpeza é super importante. Mas a pergunta é, como é que a gente consegue ver ele funcionando? Principalmente depois de uma lesão séria como um AVC. É aí que a tecnologia faz toda a diferença. Pois é, graças aos avanços da neuroimagem, os cientistas não precisam mais ficar só na teoria. Agora eles têm uma ferramenta para medir, na prática, o quão eficiente é essa equipe de limpeza do cérebro. E o melhor, sem precisar de nenhum procedimento invasivo. E essa ferramenta tem um nome meio complicado: Índice DTI-ALPS. Mas no fundo, o que ele faz é simples. Ele nos dá uma nota, uma pontuação, de como anda a eficiência desse sistema de limpeza do cérebro, com base num tipo específico de ressonância magnética. E é aqui que a gente vê a primeira grande sacada do estudo. Quando compararam cérebros saudáveis com cérebros que passaram por um AVC, a diferença foi gritante. Os pacientes pós-AVC tinham uma função linfática muito, mas muito menor. Ok, então a gente já sabe que o AVC prejudica esse sistema de limpeza. A grande questão agora é: o que isso tem a ver com a recuperação do raciocínio? Vamos ver essa conexão. Vamos olhar os números, porque eles deixam tudo bem claro. Em média, um cérebro saudável tem uma pontuação de TI-ALPS de mais ou menos 1,45. Agora, depois de um AVC, lá na área afetada, essa nota cai para uma média de 0,98. É uma queda e tanto na eficiência da limpeza. E isso, claro, levanta uma pergunta super importante. E até com um pingo de esperança. Será que esse dano é para sempre? Ou será que o sistema consegue se recuperar com o tempo e com ajuda? Então, vamos imaginar um paciente médio. Antes de começar qualquer reabilitação, a nota dele lá do lado afetado do cérebro é essa aqui, 0,98, como a gente viu. Agora, olha que interessante. Depois de um mês de reabilitação intensiva, essa pontuação sobe para 1,09. Não volta ao nível de um cérebro saudável, claro, mas, nossa, é uma melhora muito significativa. Isso mostra que o sistema de limpeza tem, sim, potencial para se recuperar. E aqui, pessoal, está o pulo do gato, a descoberta mais importante do estudo todo. A nota inicial do DTI-ALPS, aquela medida antes da reabilitação, conseguiu prever com muita força quem ia ter dificuldades cognitivas 6 meses depois. Ou seja, quem tinha uma nota mais baixa logo no começo era justamente quem tinha mais risco lá na frente. Tá, mas e aí? O que isso tudo significa na prática? Como é que essa descoberta pode realmente mudar o tratamento de quem sofre um AVC? Gente, as possibilidades aqui são gigantescas. Imagina só poder saber logo de cara quem tem mais risco de ter um declínio cognitivo. Isso permitiria focar em terapias mais intensivas para essas pessoas, monitorar se a reabilitação está mesmo funcionando a nível biológico e até, quem sabe, criar novos remédios para dar um up nessa função de limpeza.
E na prática, isso poderia funcionar de um jeito bem simples. Olha só, o exame rápido de DTI, que leva menos de 5 minutos, seria feito junto com a ressonância normal pós-AVC. Com isso, se calcula o índice DTI-ALPS e pronto, os médicos já sabem quem são os pacientes de alto risco. E aí, podem começar uma reabilitação cognitiva mais cedo e mais forte, o que pode mudar totalmente o futuro dessas pessoas. Então, para resumir tudo, a grande mensagem é essa. Uma medida simples da saúde e do encanamento do cérebro, feita logo depois do AVC, pode ser uma verdadeira bola de cristal para o futuro cognitivo de um paciente. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Será que estamos entrando numa nova era do tratamento pós-AVC, onde o segredo para proteger a mente é, na verdade, garantir que o sistema de limpeza do cérebro esteja funcionando da melhor forma possível? A pesquisa indica que a resposta pode muito bem ser sim.